Montoya. You killed my father. Prepare to die. Hello! My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Now! Começando então o último episódio do Li no Livro de 2023. E eu decidi começar dessa forma diferente porque realmente o livro que vamos ler, o livro que eu li no caso, que eu vou resenhar hoje pra vocês, é um livro muito diferente também. No caso seria A Princesa Prometida, de William Goldman. Esse livro, ele é o livro com a maior salada metalinguística que eu já vi na minha vida. Ao longo da narrativa que o William Goldman vai dar pra gente, a gente vai ter realidade e fantasia e ficção, no caso, sendo misturada. E o William Goldman verdadeiro, real, oficial, e o William Goldman que existe apenas nas páginas do Princesa Prometida. Então, pra gente conversar melhor e vocês entenderem melhor sobre esse livro, eu vou primeiro começar como eu sempre começo, que é falando sobre o autor, e daí eu vou fazendo as diferenças entre o autor e o personagem autor. Então vamos lá. William Goldman, nascido em 1931, falecido em 2018, acho que tinha os seus 86, 87 anos. Romancista e roteirista americano, roteirista de mão cheia, nascido em Chicago, mas morou praticamente a vida inteira dele em Nova York. Ele é o vencedor de 2 Oscars de melhor roteiro, um roteiro original e outro roteiro adaptado. Pelos filmes Butch Cassidy, que aqui no Brasil é Butch Cassidy, mas nos Estados Unidos é Butch Cassidy e Sundance Kid, e por um grande filme maravilhoso que eu amo, chamado Por Todos os Homens do Presidente, que vai contar a história lá do escândalo de Watergate, que custou a renúncia do Nixon, né? Aliás, os 2 filmes são, tanto Butch Cassidy quanto o Todos os Homens do Presidente, são com Robert Redford, que fofoquinha já namorou Sônia Braga, tá? Fofoquinha pra gente não perder o costume. O William Goldman lutou contra o alcoolismo durante muitos anos da vida dele, e ele tem um grande trauma na vida, que é o pai se matou quando ele tinha 15 anos de idade, e quem encontra o corpo do pai é ele. A mãe era surda, né? E então ele também já tinha essa dificuldade de comunicação com a mãe. E aí, para completar, o pai se mata e ele que encontra o corpo. Ele vai para a faculdade, acho que é Columbia, se eu não me engano. E ele vai fazer um curso de escrita criativa, que é quando ele começa a escrever. E o irmão dele já era dramaturgo e já era roteirista de cinema. Aliás, o irmão dele dividia apartamento com um cara chamado John Kander. Se você é fã de teatro musical, você já ouviu falar em Kander and Ebb, que simplesmente são os caras que criaram Chicago, os caras que criaram Cabaré, Fosse. Eu adoro, por sinal, esse espetáculo Fosse, que são o espetáculo que tem as grandes coreografias do Bob Fosse, que eu amo Bob Fosse. Eles que criaram New York, que tava em cartaz na Broadway esse ano ainda. Eu acabei não assistindo, porque quando eu cheguei lá já tinha saído. Mas enfim, ele então, o William Goldman, vai ser influenciado diretamente pelo John Kander, que era amigo e dividia lá o apartamento com o irmão dele. E aí ele começa, por causa dessa influência, também a escrever roteiro para cinema e roteiro para peça de teatro. O primeiro roteiro que esse querido vai escrever é uma adaptação para TV de um livro muito famoso chamado Flores para Algernon. Esse livro é super famoso, muita gente adora. Eu tenho ele em casa, eu nunca li, mas eu preciso tomar vergonha na minha cara e ler e trazer para ele no livro, porque as pessoas falam que é incrível esse livro. E isso tudo acontece lá por volta de 56, por aí. Ele estava na casa dos 20 anos. Em 73, ele vai escrever o livro Princess Bride, que vai virar depois o grande clássico da Sessão da Tarde, A Princesa Prometida. E é aqui que eu preciso, primeiro, antes da gente ir pro livro em si, eu queria falar para vocês uma pequena lista, porque foram 50 anos que ele trabalhou como roteirista de filme. Então, uma pequena lista dos filmes que ele escreveu. Primeiro, Mulheres Perfeitas, que ele escreveu a versão original de 70 e pouco, mas existe uma regravação com a Nicole Kidman, que ficou muito famosa, que é Stepford Wives, na versão original. Maratona da Morte, com Dustin Hoffman e o Laurence Olivier. Ele tem 3
adaptações de Stephen King. Um deles é Apanhador de Sonhos, o outro é Lembranças do Verão. E o melhor de todos, que pra mim é o meu livro, um dos meus livros favoritos do King e uma das melhores adaptações que o King já sofreu, que é Louca Obsessão, ou Misery, com a Kat Bates. Ele também fez Filha do General, ele fez Maverick e ele fez Charlie Chaplin, que é aquele filme que meio que alçou o Robert Downey Jr. ao estrelato na década de 90. Enfim, casado com uma fotógrafa, tinha 2 filhas. E é aqui que a gente começa, então, a entrar realmente no livro The Princess Bride, ou A Princesa Prometida. Quando a gente pega esse livro, eu peguei esse livro sem saber absolutamente nada disso, além do fato que é um livro que deu origem a um filme que eu adorava na minha infância, por causa do personagem que a gente começou aqui o Li no Livro ouvindo ele falar. Enfim, então, quando vocês têm que imaginar minha surpresa quando eu comecei a ler esse livro, e na introdução o autor começa a falar que ele estava com um casamento ruim, que o filho dele era sei lá o quê, que ele estava pensando em trair a esposa. E aí eu parei, aí eu falei assim, ok, um pouco, né, se expôs um pouco aí, tipo, muitos detalhes e tal. E aí continua a introdução do livro, e tudo que eu conseguia pensar foi, cara, não é possível que esse homem escreveu isso, publicou e continuou casado. Aí eu fui procurar. Quando eu procurei, que eu percebi que as histórias não batiam, aí eu falei, temos aqui um autor que usou uma persona com o mesmo nome dele para criar, então, esse livro. Então, a gente tem em A Princesa Prometida um livro dentro de um livro. Isso é muito legal. E esse livro ele tem um problema muito sério que eu vou discutir com vocês só na segunda parte desse episódio, mas em si, em termos narrativos e em termos de ferramentas narrativas, ele é brilhante. Ele vai contar a história do William Goldman, que é um autor, roteirista e romancista, casado com uma psiquiatra, pai de um menino, e ele é um cara extremamente infeliz na vida dele. Ele tem uma série de problemas, ele tem uma série de preconceitos, ele é um cara infeliz e exala infelicidade. E aí ele vai se lembrar, em um determinado momento da vida dele, de uma leitura que o pai dele fez de um livro de um outro autor chamado S. Morgenstein, que o nome desse livro é A Princesa Prometida. Então ele vai procurar esse livro e vai entregar para o filho dele, porque ele quer que o filho dele leia. O filho dele que, sei lá, tá com 12, 13 anos, não tá cagou pro livro que ele queria. Isso me lembrou muito minha tia me dando um exemplar raríssimo, super antigo de O Pequeno Príncipe, um exemplar que passou de tipo, geração para geração na minha família. E eu tinha, sei lá, 9, 10 anos e eu caguei para O Pequeno Príncipe, comecei a ler, achei chatíssimo. Já tinha assistido o mangá, o anime. O anime do Pequeno Príncipe que passava na TV era muito bom, acho que passava no SBT. E aí caguei pro livro e perdi o livro, gente. Eu sei, eu não me orgulho disso. Mas ainda, além de cagar pro livro, eu perdi esse livro. E era uma edição muito antiga que provavelmente, hoje em dia, com uma cabeça de leitora, provavelmente deve ser caríssima. Mas, gente, perdi o livro da minha tia, coitada. Enfim, depois disso ela nunca mais me deu nenhum livro dela pra ler. Mas, enfim, aí o filho do Goldman vai cagar pro Princesa Prometida. E aí ele vai lembrar de momentos que o pai dele leu esse livro para ele, que foi um momento muito importante, que é o momento que ele tinha 10 anos, que ele estava muito o filho dele tinha 10 anos, acabei de lembrar. Ele estava muito doente, estava com pneumonia, se eu não me engano, então o pai dele pega esse livro e fica lá lendo para ele enquanto ele está convalescendo com a doença, e isso une muito ele e o pai. E aí ele resolve reler o Princess Bride, o Princesa Prometida, e reeditar com algumas modificações na cabeça dele. Ele fala que é um livro de mais de 1000 páginas, que ele consegue cortar e transformar em 300 páginas. E é bacana porque ele vai falando ao longo do livro, assim, olha, aqui tinha um capítulo que era 77 páginas de sei lá o que ia acontecendo. Então eu resolvi cortar porque eu acho que não fazia diferença nenhuma para a narrativa. Então é bacana porque, na verdade, esse livro é a história de um autor reeditando um livro. Então você vai ter, inclusive,
um capítulo aqui que ele vai falar sobre direitos autorais, processos, porque ele muda parte do livro, ele não tinha autorização do espólio do autor original para fazer. E isso tudo ficcional. Aí tem um momento ali que ele é procurado para falarem com ele sobre a continuação do livro, que tem um segundo livro que esse autor, S. Morgenstern, escreveu. E aí ele fica super feliz achando, então, que vão querer que ele escreva, faça o mesmo trabalho que ele fez com o Princesa Prometida. Mas, na verdade, não. Eles querem, na verdade, que ele venha a público para apoiar o novo autor que vai fazer essa reedição, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Stephen King. E aí é bacana, porque todo esse pormenor é entremeado de fatos reais. Então, por exemplo, é dito na história, no livro, que a história de Princess Bride é real, ocorreu de verdade. É uma história verídica. Não é um livro de fantasia, tá? E aí, se passa num país fictício, que a gente sabe que é fictício, mas no livro não é, chamado Florhan. E aí, é dito no livro que o Stephen King foi escolhido para reescrever ou reeditar a continuação, que seria o Bebê de Buttercup, porque ele é, na verdade, descendente do povo de Florhan. E ele tem até primos lá em Florhan e tal. E aí o Stephen King vira um grande personagem no livro. E aí tem um momento lá que eles estão discutindo, estão conversando sobre essa nova edição que o Stephen King foi contratado para fazer. E aí, no meio disso, ele começa a contar como foi para o Stephen King a adaptação de Misery, Louca Obsessão. Que ele realmente, na vida real, ele realmente fez a adaptação para o cinema. Então, assim, isso é muito bacana, porque você vai ter toda essa metalinguagem, você vai ter toda essa riqueza de detalhes de como é feita uma edição, como é feita uma releitura de um livro, e esses pormenores, e ao mesmo tempo você tem grandes personagens da literatura envolvidos nessa história, e ainda por cima é tudo costurado com fatos verídicos. É muito legal. O livro é muito legal mesmo. Sem citar que a própria história da Princesa Prometida, que vai, obviamente, ser contada durante o livro, é um livro dentro de um livro, é uma história muito engraçada. Ela é absurdamente engraçada. E, aliás, esse livro, por causa disso, foi considerado uma grande sátira, um grande livro satírico. O William Goldman, na vida real, não concordava com isso. Mas, realmente, tem situações hilárias nesse livro. Hilárias. E é uma história muito charmosa. Ele mesmo fez a adaptação de roteiro para o cinema. Então, o que a gente viu, né? Se você foi uma criança da década de 90, que assistia muito Sessão da Tarde, se você viu A Princesa Prometida, aquele roteiro ali é do William Goldman. E então ele mantém no livro a mesma sagacidade e o mesmo bom humor que mantém no filme, a sagacidade e o mesmo bom humor que o livro tem. Então, assim, para quem é fã de Princesa Prometida, esse livro é uma delícia. E para quem é fã de literatura em si, esse livro é uma delícia. E para quem é fã de adaptação de livro para cinema, esse livro é uma delícia. É incrível. Foi muito, eu peguei ele por pegar, eu vou ser muito sincera. Na verdade, eu ia ler Torturado, desculpa, tô com uma dicção horrenda. Torturado. E eu acabei desistindo, comecei a ler, achei chato. Eu vou tentar de novo, gente, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, porque todo mundo fala que Torturado é maravilhoso. E então eu tenho certeza que deve ser realmente, e talvez foi só aquele dia que eu não tava na melhor dos humores. Mas aí eu comecei a ler Torturado e não curti. Aí eu falei assim, não, quero alguma coisa mais leve. E aí eu fui procurar audiobooks disponíveis e tinha Princess Bride, que acho que era 14 horas. Peraí que o fantasma chegou aqui em casa. Estou sozinha em casa, uma porta bateu, fui procurar, não tinha nenhuma porta batida. Então, sei lá o que aconteceu. Mas enfim, se for demônio, espero que lave a louça. Onde é que eu tava? Sim, audiobook. Aí era 14 horas, e aí eu tava tão empapuçada da vida que eu ainda botei 1.5, se não me engano, para ir mais rápido. Então, assim, foi um livro muito rápido, de 10 horas de escuta. Pode parecer muito, mas 10 horas de escuta em um dia de trabalho meu é, assim, 2 dias de trabalho. Vai muito rápido, principalmente se eu tô sozinha em casa e tal. Eu peguei numa sexta-feira que eu ainda ia sair, eu ia pegar metrô, e eu não sei vocês, mas depois da pandemia, tá muito difícil eu pegar metrô.
Na verdade, está muito difícil ficar em lugares fechados com muitas pessoas. Eu acho que esse, na verdade, foi um dos grandes motivos para eu não ter conseguido ir muitos dias na CCXP, porque chegou um momento ali que eu comecei a ficar meio nervosa. Eu não gosto de pegar metrô por causa disso, eu começo a ficar nervosa, achar que, sei lá, tô pegando peste bubônica, tá bizarro o negócio. E aí eu tinha uma purificação, sou shintoísta, eu tenho que fazer uma purificação todo mês. Aí eu tinha que ir pra purificação, aí eu falei assim, vou ouvindo um audiobook no caminho, pra tentar, assim, me focar em outra coisa e tal. E foi uma excelente pedida, foi um livro super tranquilo, me deixou muito calma, eu consegui ir pelo caminho tranquila, almocei no shopping ainda, então foi ótimo. Foi realmente o livro que eu precisava naquele momento e, mais uma vez, literariamente, ele é muito interessante. Eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores e quando eu voltar, eu vou entrar na história em si de Princesa Prometida e eu vou falar a coisa que mais me incomodou nesse livro, que, olha, foi tão incômodo que o começo dele eu quase desisti. Mas continuei e, mesmo assim, acho que é um ponto que é necessário a gente falar sobre isso, tá bom? Então, solta a vinheta. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, sobre o que se trata o livro dentro do livro. Ele vai contar a história da Buttercup, que ela não é uma princesa ainda, e do Wesley, que é o seu amado. A Buttercup e o Wesley, eles se conhecem quando eles são crianças na fazenda dos pais dela. E ele acaba indo embora, ele se apaixona, obviamente, ele acaba indo embora porque ele quer, sei lá, fazer fortuna para voltar a casar com ela. Mas ele supostamente morre nesse caminho. E aí, como ela é muito bonita, ela é prometida, daí princesa prometida, ao príncipe de Lohan, que eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, eu tenho problema de lembrar o nome de personagens que eu não gosto, né? É o príncipe de Lohan, que é Floran. E esse príncipe, ele não tem o melhor dos caráteres. Ele quer, porque quer, declarar guerra ao reino vizinho. Mas ele não pode fazer isso sem uma boa desculpa, porque ele precisa, obviamente, do apoio não só da população, quanto dos nobres do reino. E aí, o que ele qual é o grande... E o pai dele, que é o rei, ele é só um príncipe, é contra isso também. Então, qual é a grande sacada dele? Ele quer, então, se casar com uma princesa muito bonita, uma moça muito bonita e uma moça muito amada pelo povo. Aí ele vai matá-la, acusar desse ato de assassinato o reino vizinho e utilizar isso como grande desculpa para atacar o reino. Para fazer isso, ele primeiro contrata um trio de ladrões que são conhecidos no começo por o siciliano, o turco e o espanhol. E aí, quando eles fazem esse sequestro da princesa Buttercup, da noiva Buttercup, da princesa noiva, ela é salva por um cara todo de preto que seria um pirata muito malvado chamado Robert, sei lá o quê. Obviamente que esse pirata é o Wesley, que quando foi lá ganhar dinheiro, acabou sendo jogado no mar e virou um grande pirata e tal. Desses três malvados, malfeitores que sequestraram a Buttercup, 2, na verdade, vão se tornar amigos dela e do Wesley, que serão o Fedek, que é o turco, que ele é um gigante enorme, o cara é muito forte, muito grande. E a gente tem aqui aquele arquétipo do Gentle Giant, que a gente já conversou aqui em algum outro episódio do Li no Livro, que eu não vou lembrar, que é essa figura de bom coração, muito delicado, muito bondoso, mas que tem uma força descomunal, um tamanho descomunal. E a gente também tem um outro personagem chamado Inigo Montoya, que foi a personagem que iniciou nosso podcast hoje.
I am Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die. Esse personagem, ele é um amor, ele é um querido. Aliás, muito acertadamente, o William Goldman vai dedicar o Frederick e ao Inigo tempo de narrativa para você conhecer o passado deles, para você simpatizar com eles, porque eles têm, assim, muita ação na história e eles são personagens que fazem você gostar. Eles são muito queridos, gente. Eles são personagens muito queridos. Não tem como você não gostar deles. São pessoas muito bondosas, são pessoas que têm ali um background que você se identifica. Tem um lance da honra, mesmo eles tendo sido introduzidos como malfeitores. Aliás, eles vão ter um passado que o Ashley, que é o protagonista, não vai ter. É dito em algum momento assim, eu cortei a infância sofrida do Ashley, eu cortei tudo que ele sofreu para se tornar o pirata, mas ele em si você não tem esse background, porque ele ali tá ali para ser o arquétipo do príncipe e tal. O Inigo Montoya e o Frederick, eles estão aqui para ser os queridos da galera. Então, e eles são muito queridos, é muito acertado isso. Eu adoro esses dois personagens, adoro. É, talvez, tanto no filme quanto no livro, os meus dois personagens favoritos. Dito isso, eu vou ter que entrar aqui no assunto mais desagradável do livro, no assunto que me fez quase desistir do livro logo no começo. Esse livro, ele é extremamente gordofóbico. Mas assim, gente, ele é extremamente gordofóbico. A gordofobia, na verdade, ela se inicia com o Goldman falando do filho fictício dele, que é um menino de 10 anos que é gordinho, e ele não fala assim, ele tá com sobrepeso, isso me preocupa por causa da saúde dele. Não, porque isso acontece, gente. Obesidade infantil é existente. Não vou passar aqui pano pra obesidade. É existente. Eu sou uma pessoa que depois dos meus 33 anos, eu engordei muito rápido, porque eu trabalhei 3 anos numa empresa muito escrota, então eu descontava tudo na comida. Eu engordei 30 quilos em 3 anos, e desde que eu saí de lá, que foi 4 anos atrás, eu estou lutando para perder esses 30 quilos. Porque eu sei que, mais uma vez, obesidade não é legal, por mais que comer loucamente para aplacar sua dor seja incrível. Cheguei numa fase que eu tava assim, já falei aqui no livro uma vez sobre isso, que eu tava cheia de alergia por causa do glúten que eu tava consumindo, a quantidade de glúten que eu consumia. Eu tinha desenvolvido síndrome do intestino irritável, que não tem cura, você só tem que aprender a conviver com ela. E assim, não conseguia subir uma escada, tava complicado. Então assim, aos poucos na minha vida, fui introduzindo uma reeducação alimentar, que às vezes é complicado, mas tá indo, tá caminhando. Fui fazer exercício físico. Então, assim, eu entendo que a obesidade é uma coisa que não deve ser romantizada. Mas em nenhum momento, quando ele endereça esse assunto, ele faz com essa preocupação. Ele usa, na verdade, de uma forma bem pejorativa. Então, assim, eu sou pai de uma rolha de poço. E aí entrei no quarto e meu filho veio rolando na minha direção. Esse tipo de coisa. A mesma coisa com os personagens do livro. O príncipe, ele é ruim e ele é gordo. Então, a característica da gordura é a primeira coisa que ele vai descrever. E a fulana, que é a rainha de sei lá o quê, era linda, mas agora é gorda. E o que me pega é que no começo da história, por exemplo, a Buttercup, ela é descrita como... Ela é filha de fazendeiros, tá? Ela não é uma princesa. Ela é descrita, por mais linda que ela seja, como uma menina que tem uma higiene muito pobre. É dito até que ela, sei lá, nunca lavou atrás das orelhas, né? O cabelo era emaranhado e tal. Então eu fico pensando assim, e mesmo assim todo mundo adora ela, mesmo assim todo mundo se apaixona por ela, mesmo assim em nenhum momento ele usa isso de uma maneira pejorativa para descrever o personagem. Então, assim, eu ficava pensando assim, caraca, até a periquita podre, tudo bem, mas ser gordinha não pode? Olha, foi difícil. E foi assim, essa gordofobia foi permeando o livro inteiro. Inteiro. Principalmente quando ele fala a respeito do filho. Em determinado momento da história, a história não vai ser apenas sobre as lembranças dele, quando o pai leu para ele aos 10 anos de idade
Princesa Prometida. Vai também existir momentos dele falando com o filho sobre Princesa Prometida. Quando eles finalmente meio que se reaproximam, o menino tem uns 16, 17 anos, então eles vão ler Princesa Prometida pela primeira vez. Ele lendo Princesa Prometida com o neto. Então é um livro que vai conectar sempre ele e o pai, ele e o neto, ele e o filho. E mesmo assim, e exatamente por causa disso, porque a gente vai ter esses relacionamentos permeando a história inteira, toda vez que ele pode fazer um comentário pejorativo sobre o peso do filho dele, ele faz. Eu tava voltando da purificação, ouvindo o livro, e assim, no meio do livro, já devia ter, sei lá, 5 horas não, menos, 4 horas de leitura. E aí, ele mais uma vez falou do peso do filho. Eu fiquei, sabe, uma coisa é você falar logo no começo, assim, errei, fui moleque, sabe, no começo da história. Mas, de novo, eu tava lá falando, insistindo páginas e páginas depois sobre isso. E aí, quando eu ouvi ele fazendo mais outro comentário gordofóbico, eu falei assim, caraca, meu irmão. E aí, o cara que tava do meu lado falou assim, oi, moço, o que aconteceu? Eu falei, não, desculpa, moço, não foi com você. Mas eu fiquei assim, cacete, meu filho, de novo falando do peso do outro, sabe? Eu fiquei besta. Isso realmente é, pra mim, o ponto baixíssimo do livro. Existem outros momentos ali no livro que ele vai, principalmente do jeito que ele fala com uma mulher, com mulheres e tal. Mas a gente tem que lembrar, sem anacronismo, eu sei. Tem uns leitores, tem uns ouvintes do Li no Livro que detestam anacronismo. Mas assim, não tem muito pra onde correr. A gente tem que lembrar que é um livro de 1973, tá? Foi escrito em 73. Então, o movimento feminista não estava como está hoje. O conhecimento sobre direitos das mulheres não estava como está hoje. Então, assim, a gente tem que entender isso. E não é tanto, é bem menos, gente, mas assim, bem significativamente menos do que a gordofobia praticada pelo autor durante o livro inteiro. É por causa disso que se eu fosse dar uma nota para esse livro, que eu nunca faço, mas se eu fosse dar uma nota, não seria 10, porque a gordofobia é um treco pesado aqui. Mas enfim, tirando isso, super recomendado o livro, super recomendado o filme também. O livro, ele sofre outras 2 reedições. A reedição que eu tenho, que eu peguei para ouvir, é a mais nova, então ele tem acréscimos no final, e aí ele tem, inclusive, falas já sobre coisas que aconteceram nos anos 2000, por exemplo. Então, se você for ler, eu recomendo pegar essa versão, tá? Que é um pouquinho mais completa. E é isso. Espero que você tenha gostado, não só desse episódio, mas do ano de 2023 no livro. Por favor, último pedido que eu vou fazer pra você. Se inscreve na nossa newsletter. Por quê? Eu tive um bom retorno de vocês sobre, na verdade, lançar newsletter antes dos episódios e não depois dos episódios. Então, se inscreve, porque a gente vai voltar só em fevereiro. Meados de janeiro, final de janeiro, eu tô mandando a newsletter e você já vai saber quais são os livros que vão ser lidos aqui. E provavelmente já vai ter também as informações de filmes que eu citei, outros livros que eu citei, e aí você também já vai ali, quem sabe, procurando para, quando ouvir o episódio, ter talvez uma escuta mais rica, tá bom? Então se inscreve na nossa newsletter, compartilha esse episódio se você gostou. Nós temos diversos episódios. O Li no Livro passou de 100 episódios já, então você tem mais de 100 episódios aí para compartilhar com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Você consegue escutar a gente em todos os lugares. Se você está escutando no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, porque aí você vai fazer com que quando alguém buscar algo sobre livro, um podcast sobre livro no Spotify, a gente apareça em uma boa colocação na busca. Então, assim, dessas formas você me ajuda muitíssimo. Dito isso, muitíssimo obrigada por ter acompanhado o Li no Livro esse ano. Mais um ano de pessoas maravilhosas cruzando a minha vida por causa desse podcast, no qual eu tenho muito, muito prazer em fazer, tá certo? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.